cheio de proteção, bênção e sabedoria. A companhia de Deus estava ao lado de Jesus e ele podia sentir isso em todos os momentos da sua vida. Isso pode ser percebido em muitas passagens nas Escrituras, quando a Bíblia nos deixa a confirmação de que o Pai Celestial estava junto com o Filho e eles estavam cumprindo uma só missão. A voz de Deus sempre lembrava a Jesus: você não está sozinho. Falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu. E eis que vindo da nuvem, uma voz dizia: este é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. Fora assim também no Monte da Transfiguração, diante dos discípulos, mais uma vez, Deus reafirmando o seu grande amor por seu Filho Jesus. Como Pai, Deus nos ensina que nós devemos abençoar os nossos filhos. Nós devemos ser companhia ao lado deles, devemos ser exemplos no seu dia a dia, devemos ser aqueles que estão prontos a abençoar. Quantos de nós, meus irmãos, terceirizamos a bênção de Deus na vida dos nossos filhos e cedemos ela para o professor da escola? E cedemos ela, meus irmãos, para um terapeuta, e cedemos ela para um psicólogo, e cedemos ela para uma companhia na rua. Quantos de nós, meus irmãos, sonhávamos em ter um pai que nos enchesse de amor, que fosse um bom exemplo? Hoje eu li um post de uma amiga, uma postagem de uma amiga nas redes sociais. Ela disse: há vários tipos de pai. O meu pai é um pai mágico, porque quando eu tinha 10 anos ele sumiu. E por mais que ela brincasse com aquilo, eu tenho certeza que talvez ela carregue no seu coração o anseio de saber por que o pai abandonou a família, por que o pai abandonou a casa. Ontem mesmo eu estava dando assistência a uma pessoa, me disse: pastor, meu esposo me abandonou e deixou 2 filhos para trás. Ele abandonou uma família, mas ele abandonou também 2 crianças inocentes que lhe amavam. Quantos de nós na nossa infância tivemos a nossa imagem de pai imaculada, porque vimos no nosso pai terreno falhas? E quantos de nós, meus irmãos, não transportamos isso para Deus? É por isso que as igrejas estão abarrotadas de homens e mulheres que se relacionam com Deus como religiosos. Mas é por isso que nós precisamos olhar para Jesus, para ver que o verdadeiro relacionamento que Deus deseja desenvolver conosco é o relacionamento de pai e filho. É por isso que o Senhor nos fez seus filhos, não para que sejamos seus religiosos, mas para que possamos nos relacionar com Ele, como um pai se relaciona com um filho. E eu quero te perguntar, meu irmão, como está o seu relacionamento com Deus? Nós sentimos falta de ligar para os nossos pais. Sentimos falta de estar com os nossos pais. Sabemos daquilo que os nossos pais mais gostam. A intimidade que temos com os nossos pais fazem que apenas com um olhar eles saibam exatamente como estamos por dentro. Essa mesma intimidade e essa mesma intensidade existe com você para com Deus. Deus, como Pai, abençoou o seu Filho Jesus, nos dando o exemplo de que bons pais devem por toda a vida abençoar os seus filhos, não somente com palavras, mas principalmente com o exemplo, com a comunhão, estando juntos nos momentos onde se faz decisiva a presença do Pai. Os pais devem ser um canal de bênção na vida dos seus filhos e devem tomar isso para o resto da vida. Eu sei que tem mamães aqui que têm filhos casados, já grandões. A Dora tem filhos casados, né? Apesar de ser uma jovem, já é senhora, já é uma vovó, né? Não é isso? Eu sei que tem outras pessoas aqui que têm filhos grandes, né? É o Rodrigo, puta filhão, né? Eles casam, né, Dora? Vão embora, fazem família, mas continuam sendo ainda os nossos filhos. A gente continua sabendo qual é o doce que eles mais gostam. A gente continua sabendo qual é o lugar da mesa que eles gostam de sentar. A gente continua sabendo qual que é o prato que eles gostam de comer. A gente continua sabendo, né, como eles arrumam as roupas ou como eles gostam que as roupas estejam arrumadas. A gente continua sabendo. Por mais, meus irmãos, que você esteja longe da casa do Pai,
Ele continua sabendo tudo que lhe agrada. Ele deseja viver isso com você. Mas para nós que somos pais, nós precisamos exercer um papel fundamental, o de pai dentro de casa. Meus irmãos, ouçam isso com carinho e não como advertência. Quantos pais não passam um momento com seus filhos? Meus irmãos, pesquisas apontam que o homossexualismo tem crescido intensamente na nossa geração, basicamente por um motivo: a ausência de um sacerdote dentro de casa. Nós terceirizamos para a mulher. Faz a tarefa com a sua mãe, sai com a sua mãe, aprende a dirigir com a sua mãe, aprende a jogar bola com a sua mãe. Mãe, por quê? Porque pai foi feito para trabalhar. E quando o filho chega para falar com a gente, o que a gente tá? Tô cansado, fala com sua mãe, cara. Mulher, faz isso pro menino. E o que o filho faz? Ele toma por imagem e realidade de liderança quem? A mãe. E toma por aversão o quê? O pai. Isso gera no coração e no psicológico do adolescente uma inversão de valores. Por quê, meus irmãos? Porque nós temos pais muito ocupados, mas inteiramente ausentes dentro de casa. Cuidado, pai. Você não poderá culpar ninguém, a não ser aquela imagem que você enxerga no espelho. A ausência de um pai dentro de casa é o pior dos presentes que você pode oferecer ao seu filho. E pior é quando o pai está presente, mas ao mesmo tempo é como se não existisse lá. O segundo ponto, meus irmãos, é que o filho também obedece ao pai. Nós vemos esta realidade no relacionamento de Jesus. A Bíblia diz no livro de João, no capítulo 15, no versículo 10, se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, como eu também tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. A Bíblia diz que Jesus nos deu algo, não que ele não tinha vivido, mas que ele vivia intensamente. Ele obedecia os mandamentos do Pai. Não há emancipação para filhos. Um filho nunca poderá dizer: agora eu não preciso mais obedecer você, coroa. Sempre. A Bíblia diz que aqueles que honram os pais terão vida longa. Eu acho que todo cemitério, meus irmãos, deveria ter uma frase assim: nenhum velho daqui escapará, e alguns jovens por aqui passará. Porque a maioria da causa, meus irmãos, de jovens visitarem um hospital, visitarem um cemitério, muitas das vezes está baseado na falta de honrar os seus pais. Quantas vezes, meus irmãos, a gente ouviu do nosso pai: não vai por esse caminho, não se envolve com essa turma, não anda com esse povo, não sai essa hora. A gente até costuma dizer que palavra de mãe tem poder, né, Rodrigo? O sol tá que tá, mas se a mãe fala, leva guarda-chuva, duvido que vai chover. O que acontece? A gente fica o dia inteiro lá, mas no fim do evento, no final do caminho, quase chegando em casa, a gente chega em casa ensopado, que caiu chuva. Mais precisa do que o CPTEP, né? É isso. Previsão de mãe é assim. A Dora tocou um trabalho muito tempo e toca esse trabalho, né? Débora, né? Mães que oram pelos seus filhos. A intensidade da oração de uma mãe, a intensidade da oração de um pai, mas nós devemos também lembrar que como os filhos nós devemos honrar os nossos pais. Jesus obedeceu o propósito de Deus em todas as coisas e conhecia que tudo era a vontade de Deus, era também aquilo que ele deveria cumprir. Aquilo que meu pai me deu é maior do que tudo. E da mão do meu pai ninguém pode arrebatar. Lucas 10:59. Jesus está dizendo que fazer a vontade do Pai era fazer a vontade dele. Quantos de nós, meus irmãos, honramos o nosso Deus como Jesus honrava ao seu Pai? Por isso, ele trabalhava todo o tempo com um objetivo só: eu preciso honrar o meu Pai. Nós temos trabalhado na vida, meus irmãos,
para honrar o nome do nosso Pai. Quantas vezes, meus irmãos, nós sentimos vergonha de dizer que somos filhos de Deus? Você já teve vergonha do seu pai? Eu carrego na memória, meus irmãos, algo que eu fiz para o meu pai. Eu era pequeno, mas dói no meu coração quando eu lembro disso, meus irmãos. Nós éramos uma família muito simples, muito simples. Meu pai tinha pouquíssimas condições de dar um presente para nós no Natal, ou no meu aniversário, ou no Dia das Crianças. Então, meu pai não me dava nada. E quando ele me dava, não era numa data especial, mas era no momento que ele conseguiu fazer isso. E a maioria dos natais, Dia das Crianças, aniversário, passava-se em branco. Minha mãe se esforçava, mas muitas vezes o meu bolo era uma bala. Era o que ela podia comprar. Era o meu bolo de aniversário. E quando a gente tinha condição de fazer alguma coisa no Natal, era comprar uma roupa. Mas presente, brinquedo, muito difícil. Um dia, um tio, muito afortunado, me deu uma moto, bem grande, uma moto vermelha, bonita. Era uma motinha de ferro. Era o sonho de qualquer criança da minha época. Eu lembro que eu peguei aquela moto, e eu era pequeno, mas eu lembro daquilo, devia ter 5, 6 anos. Eu olhei para o tio e falei assim, eu queria tanto que você fosse meu pai. Eu lembro que meu pai estava atrás de mim. Eu lembro que meu pai ficou desfalecido com aquilo. No mesmo momento ele saiu. Ficou triste. E depois eu lembro que a minha mãe falou comigo, Murilo, você precisa pedir perdão pro seu pai, filho. Lá na casa da vovó, você lembra o que você falou para ele? Você queria que o tio fosse seu pai, só porque o tio lhe deu uma moto. Meus irmãos, quantos de nós não fazemos isso no nosso relacionamento com Deus? Quantos de nós, às vezes, porque o mundo nos dá um presentinho, temos vergonha de dizer quem de fato é o nosso pai? Filhos, obedeçam aos seus pais, como Jesus obedeceu ao seu. Por último, meus irmãos, há uma lição profunda no relacionamento de Deus com Jesus. Eles andavam juntos. A Bíblia diz no Evangelho de João, no capítulo 14, no versículo 20, naquele dia vós conhecereis que eu estou com o meu Pai, e Ele está comigo, e nós estamos juntos. A união entre o pai e o filho era tão intensa, que em alguns momentos lhe perguntaram, onde está o teu pai? Jesus respondeu, não conheceis a mim nem a meu pai, porque se conhecesses a mim também conheceria o meu pai, porque quem tem o pai tem o filho. Jesus revelou a pessoa do pai na terra, porque ele era intensamente cheio do pai. Aqueles que são amigos do pai revelam de fato quem o pai é. Quantos de nós, meus irmãos, em algum momento da vida, não fomos confundidos com algum hábito que os nossos pais tinham? Eu faço algo, meus irmãos, que não é intencional, mas a minha mãe, ela toda vez que vê eu fazendo isso, diz que eu faço a mesma coisa que meu pai fazia. Eu me deito na cama e na mesma posição que o meu pai pegava no sono, é a mesma posição que eu pego. E quando minha mãe me vê deitado na cama, ela diz, meu Deus, parece que eu via meu esposo deitado ali. E aí eu lembrei, por que será que eu imitava meu pai dormindo? Porque uma das coisas que eu mais gostava de fazer era dormir com o meu pai. Nós morávamos numa casa simples, e muitas das vezes aquela casa, com os ventos, com chuva, ela parecia que ia cair na nossa cabeça, e eu amava dormir com o meu pai, porque ele era uma figura de segurança para mim. Talvez eu tenha criado o hábito de dormir da mesma forma que meu pai dormia. Eu quero te perguntar, meu irmão, nas horas de medo e de alegria, você sente ainda vontade de compartilhar isso com seu pai? Eu lembro que quando a Aline me disse, Murilo, eu acho que você vai ser pai, e nós fomos fazer o exame e se comprovou que ela estava grávida, eu lembro que a minha alegria foi tão grande que a primeira pessoa que eu quis avisar foi a minha mãe. E depois foi os meus sogros. Que a gente tem prazer e alegria em compartilhar isso com os nossos pais. Nas horas mais difíceis, nas horas mais alegres, a gente se dedica a estar junto com quem a gente ama. O intenso diálogo de Jesus com o seu Pai Celestial nos mostra que a comunhão é indispensável no relacionamento, tanto
de um pai para com um filho, mas também nossa para com Deus. Se queremos de fato ser seus filhos, quanto mais estivermos juntos com Deus, mais poderemos provar deste amor e sermos amorosos para com os nossos filhos. Meus irmãos, quantos lares não estão acabando? Que os pais não querem mais passar tempo com os filhos. Quantos lares, meus irmãos? Quantos pais, meus irmãos, no dia de hoje, não é pelo isolamento social, não estão falando com os filhos? Quantos filhos não estão falando mais com os pais? Quantas casas estão destruídas, meus irmãos, por causa de uma palavra, por causa de uma ação, por causa de uma herança, por causa de um pedaço de terra? Quantas, meus irmãos, nós precisamos lembrar de Deus e de Jesus nesta hora. Filhos e pais, ouçam este conselho. Cultivem um relacionamento de comunhão, porque Deus quer fazer parte da sua família. Com isso, meus irmãos, eu encerro a minha mensagem contando algo para vocês. Eu ouvi há um tempo atrás que um pai muito rico se preocupava em como seria a vida dos seus filhos depois da sua partida. Ele tinha muitas fortunas, mas tinha apenas um filho herdeiro. E no final da sua vida ele percebeu que o seu filho gastaria tudo o que ele juntou com muito sacrifício na vida. Porque o seu filho não deu valor para nada que o pai fez. E quando o pai morreu, aquele filho tratou de vender, hipotecar, entregar em mesa de jogos, bebidas, mulheres, prostituição, tudo o que o pai um dia ajuntou. Num determinado dia, onde os credores já estavam próximos a tirar a vida daquele garoto, ele se trancou no banheiro. E ele lembrou de algo que o pai havia lhe dito. Quando você quiser desistir, quando você estiver perto de entregar tudo, dar cabo da sua vida, vá até o seu quarto. Eu deixei uma corda dentro do seu armário para que você possa se enforcar. Você colocará aquela corda no seu pescoço e pulará em cima da cama. E ali tudo acabará. E quando ele lembrou daquilo, ele subiu para o quarto, ele tomou a corda, ele colocou no pescoço, estava exatamente lá, e ele pulou na cama. Mas quando ele pulou na cama, o estrado se fendeu em dois. E do colchão começou a cair muitas moedas de ouro. Com um recado: meu filho, se você chegou aqui, é porque você chegou no final. Mas eu já sabia que você chegaria aqui. Eu estou te dando uma segunda chance. Recomece hoje. E aquele garoto tirou a corda do pescoço. Ele lembrou daquilo que o pai havia lhe dito. Disse: eu vou honrar o meu pai. A história conta que ele pôde pagar todos os credores e ainda viver o resto da vida com aquilo que o pai havia lhe deixado. Talvez você hoje, meus irmãos, chegou a esse ponto. Talvez o seu relacionamento, vocês que nos assistem pelos nossos canais na internet, tenham chegado neste momento. Talvez o seu relacionamento com Deus seja de um bom religioso aos domingos, mas não seja intenso como de um pai para com um filho. Eu quero te convidar nesta noite a lembrar que sobre tudo que Deus pode ser, Ele deseja ser o seu pai. Você deseja ter um pai de amor? Deus deseja ser esse pai para você. Eu quero te convidar a ficar de pé, meu querido. Quero te convidar a colocar a mão sobre o seu coração. Muitas vezes na vida, tudo que nós precisamos é do abraço do nosso pai. Quantas vezes nós nos sentimos fracos, nós nos sentimos desencorajados, nós não sabemos o que fazer e tudo que nós gostaríamos de ter era um pai por perto.
Deus é o nosso Pai e Ele deseja hoje lhe trazer segurança ao seu coração. Fale com Deus como está o seu relacionamento com Ele. Diga ao Senhor: Pai, meu relacionamento com Deus não está bom. Me ajuda, Senhor, a te amar. Me ajuda, Senhor Deus, a andar contigo. Me ajuda, Senhor Deus, a criar o hábito, Senhor Deus, de ser filho, Pai. Me ajuda a lhe ver como um pai, porque eu passei episódios difíceis na minha paternidade com o meu pai, e isso maculou o meu coração. Oh Deus, nos ajuda nesta noite, Pai, a nos portarmos como filhos, Senhor Deus. Oh Senhor Deus, nos ajuda a ter um coração de filho nesta noite, Pai, porque verdadeiramente Tu és nosso Pai. Fica conosco, Pai. Nos abençoa. Multiplica em nós o Seu grande amor, Pai. Nós oramos nesta noite em Cristo Jesus. Amém e amém. Louvado seja Deus. Meus irmãos, saiba de uma coisa: Deus não tem filho predileto, mas Ele tem filho íntimo. Se você deseja conhecer a Deus, se achegue a Ele, porque a Bíblia diz que se você se achegar ao Senhor, Ele se achegará a vós. Amém? Você pode se assentar, meu amado. Nós já estamos terminando essa celebração. Eu quero chamar aqui o nosso presbítero Carlos. Amém? O presbítero Carlos orará por todos nós nesta noite, pedindo que a bênção de Deus nos visite, pedindo que a bênção de Deus esteja sobre nós, pedindo que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde. No final do culto, meus irmãos, os nossos diáconos estarão à porta, recebendo o seu dízimo e a sua oferta. Caso você trouxe o seu dízimo e a sua oferta, os nossos diáconos estarão ali à porta, prontos para recebê-lo. E eu quero te convidar a ficar de pé mais uma vez, estender as suas mãos. O presbítero Carlos irá orar por todos nós, pedindo a bênção de Deus sobre os dizimistas, sobre os ofertantes, pedindo a bênção de Deus sobre as nossas famílias, sobre as nossas casas, que o Senhor nos guarde desta pandemia, que Ele guarde a nossa igreja e que, guardados pelo Senhor, Ele continue nos abençoar em Cristo Jesus. Amém e amém. Estenda as suas mãos aos céus. Oremos nesta hora em nome de Jesus. Irmãos, eu estarei orando também pela avó do nosso presbítero Gabriel, que está na UTI, pedindo a graça, que o Senhor a visite, amém? Vamos estar orando então. Senhor Deus, eu quero pedir em favor da avó do teu filho, Pai. O Senhor a conhece, o Senhor sabe o que ela tem passado, ela enfrentado, Pai. E nessa hora, crendo no poder do teu nome, no poder do teu filho amado, nós a entregamos em tuas mãos. Pedimos, Senhor, que o Senhor a visite e toque, Pai, que a tua mão poderosa esteja estendida, dando vitória, fazendo a tua vontade, o teu querer, Pai, pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável, Senhor. E eu quero entregar a cada um aqui nessa noite em tuas mãos, Pai. Pedir a tua graça, pedir que o Senhor visite cada família aqui representada, Pai. Cada pessoa que está ouvindo agora, Senhor. Cada pessoa que ouviu a tua palavra, Senhor. Que ela continue a crescer e germinar em cada coração, trazendo fruto para a glória do teu nome, Senhor. Pai querido, visita cada lar, cada família, Senhor, com a tua graça, com o teu poder. Repreende todo o mal, guardando, Pai. A tua palavra diz: nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, Pai. E nós cremos nessa palavra, e nós tomamos posse na vida de cada um aqui, Senhor, de cada lar aqui representado, de cada lar que está ouvindo, Pai, a nossa voz, Senhor. Toma esse país em tuas mãos, Pai. Nós não sabemos o teu plano, Pai, mas o Senhor é perfeito, e tudo que o Senhor faz é perfeito, Pai. E tudo que o Senhor faz e permite, Senhor, tem um propósito, e o seu nome há de ser glorificado, o teu nome há de ser exaltado. Por isso eu entrego essa nação nas tuas mãos, Pai. Toma o governo nas tuas mãos, dê-lhe sabedoria, temor de Deus, usa a vida dele, Pai. Cobre com a tua graça, dê, Senhor, entendimento. Toma nas tuas mãos aqueles que estão em evidência, Pai, nesse país. Trata com cada um, Pai, dentro do teu propósito, do teu plano, Senhor. Toma cada lar, cada família
nação, Pai. Senhor, visite com a tua glória, trazendo um tempo da tua glória, da tua graça, do teu poder sobre essa nação, e que o teu nome seja glorificado, Pai, e que aqueles que confiam em ti, Pai, nós cremos que jamais será envergonhado. Por isso eu entrego, Pai, o nosso país em tuas mãos, eu entrego a tua igreja, Senhor, espalhada na face da terra. Visita o teu povo, trazendo cura, libertação, vitória, conforto, alegria do Espírito Santo, Pai. Ó Deus, toque em cada vida para a glória do teu nome. Abençoa aqueles que estarão contribuindo, Pai, e aqueles também que não puderam nessa noite, mas o Senhor visite cada lar, suprindo toda a necessidade, abençoando, Pai, para a glória do teu nome, Pai. Fica conosco, Senhor. Nós oramos em nome do teu Filho amado e agradecemos, Senhor. Dá uma semana abençoada à tua igreja, Pai, aos teus filhos, Pai. O Senhor os possa conduzir em paz, dando direção, instruindo, dando sabedoria, Pai, dando, Senhor, discernimento para a glória do teu nome, e que o Senhor esteja falando e ministrando em cada vida para a glória do teu nome. Nós oramos em nome do teu Filho amado, crendo, Pai, que o milagre vem de ti, Senhor, e nós cremos que tu és um Deus de milagre, um Deus de promessa, um Deus de vitória, e que está conosco. Aleluia. Senhor, em teu nome oramos. Amém. Senhor, meu Deus. Amém. Estenda as suas mãos aos céus. Que o poderoso amor de Deus, a graça maravilhosa de seu Filho Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo recaiam sobre vós, Igreja do Senhor. Ide em paz, e sobre esta paz permanecei. E o povo de Deus que crê nisso, diga amém. Vá em paz. O nosso culto está encerrado em nome de Jesus.